Oi, turma do livro Poliana, Eleanor H. Porter. No capítulo 19, um capítulo surpreendente. Poliana começou a ir à escola em setembro. Os exames preliminares mostraram que estava adiantada para sua idade e logo se tornou uma feliz aluna de uma turma de meninos e meninas de 11 anos. Em alguns aspectos, a escola foi uma surpresa para Poliana, mas certamente em vários aspectos, Poliana foi uma surpresa muito maior para a escola. No entanto, em pouco tempo a menina e a escola estavam se dando otimamente bem e para a tia Poliana confessou que ir à escola era viver, apesar de no princípio ela ter tido dúvidas sobre isso. Mesmo satisfeita com a nova rotina, Poliana não esqueceu os velhos amigos. É verdade que não podia mais lhes dedicar tanto tempo agora, claro, mas dedicava todo o tempo que sobrava. E talvez, entre todos, John Pendleton seja o que mais sentiu sua falta. Num sábado à tarde ele tocou no assunto. Poliana, você gostaria de vir morar comigo? Ele perguntou meio impaciente. Quase não a vejo mais nesses últimos tempos. Poliana riu. O Sr. Pendleton era um homem tão engraçado. Achei que não gostava de pessoas ao seu redor, ela disse. Ele fez uma expressão meio irônica. Isso foi antes de você me ensinar a fazer aquele jogo maravilhoso. Agora estou contente por ser servido e cuidado o tempo todo. Além disso, qualquer dia desses, já vou ficar independente de novo. E aí vamos ver quem manda aqui. Ele concluiu, pegando uma das muletas a seu lado e balançando no ar divertidamente diante da menina. Nesse dia, eles estavam confortavelmente sentados na enorme biblioteca. Mas o senhor não está realmente contente com tudo? Apenas diz que está. Poliana fez uma careta e olhou para o cachorro que cochilava na frente do fogo. Sabe que não é sempre que faz o jogo direito. Senhor Pendleton, sabe que não. Imediatamente o rosto do homem começou a ficar sombrio. É por isso que quero que você venha aqui, menina, para me ajudar a fazer o jogo. Você vem morar comigo? Poliana ficou surpresa. Senhor Pendleton, o senhor não está falando sério, está? Estou sim, quero você aqui. Você vem? Poliana pareceu angustiada. Ora, senhor Pendleton, não posso. O senhor sabe que não posso. Ora, sou da tia Polly. Algum sentimento atravessou o rosto do homem. Algo que Poliana não entendeu. Ele levantou a cabeça bravo. Não é mais dela que, quem sabe, ela deixa você ver. Ele acrescentou logo em seguida, mais suavemente, se ela deixasse, você viria? Poliana franziu a testa concentrada nos seus pensamentos. Mas tia Polly tem sido tão boa para mim. Ela falou devagar. E me aceitou quando não me restava mais ninguém, a não ser as senhoras da igreja. E, mais uma vez, aquele sentimento atravessou o rosto do homem, mas dessa vez, quando ele falou, sua voz era baixa e triste. Poliana, há muitos anos e longos anos, amei muito uma pessoa. Tinha esperança de um dia trazê-la para essa casa. Imaginava o quanto seríamos felizes juntos no nosso lar, para o resto da vida. Sim, a menina falou solidária com os olhos cheios de pena. Mas bem, eu nunca trouxe para cá, não importa o motivo. Não trouxe e isso é tudo. Desde então, essa grande pilha de pedras cinzentas tem sido uma casa, nunca um lar. É necessário ter a mão e o coração de uma mulher ou a presença de uma criança para formar um lar, Poliana. E não tive nada disso. Então você vem, minha querida. Poliana ficou de pé, seu rosto estava iluminado. Senhor Pendleton, o senhor está dizendo que queria ter tido a mão e o coração dessa mulher por todos esses anos? Bem, sim, Poliana. Estou tão contente. Então está tudo certo, a menina exclamou. Agora pode nos trazer, nós duas, e tudo vai ficar ótimo. Trazer? Vocês duas? O homem repetiu espantado. Uma sombra de dúvida surgiu no rosto da menina. Bem, é claro que ainda vamos ter de conversar com a tia Polly, mas tenho certeza de que vai ceder. Se falar com ela, como falou comigo, e então vamos poder vir para cá. Claro, um verdadeiro terror tomou conta dos olhos daquele homem. Tia Polly vir para cá? Poliana arregalou os olhos. O senhor prefere ir para lá? Perguntou. É lógico que a casa não é tão bonita, mas é mais perto. Poliana, do que você está falando? A voz do homem estava mais suave agora. Ora, sobre onde vamos morar, é claro, explicou Poliana, nitidamente surpresa. No começo pensei que estava falando daqui. Disse que foi aqui que desejou a mão e o coração da tia Polly durante todos esses anos, para fazer dessa casa um lar, e um grito de horror saiu da garganta do homem. Ele levantou a mão e começou a falar. Logo desanimado, deixou que ela caísse. O médico,
senhor, disse a criada parada na porta. Poliana se levantou imediatamente. John Pennington olhou para ela, muito perturbado. Poliana, por tudo o que é mais sagrado, não fale nada sobre o que pedi ainda. Ele suplicou em voz baixa. Poliana sorriu com um ar de cumplicidade. Claro que não. Como se eu não soubesse que quer falar com ela pessoalmente, disse alegremente sobre o ombro. John Pennington se deixou afundar pesadamente na poltrona. O que houve? O médico perguntou um minuto depois, com os dedos no pulso muito acelerado do seu paciente. Um sorriso enigmático tremia nos lábios de John Pennington. Overdose do seu tônico, eu acho. E riu enquanto os olhos do médico acompanhavam pela janela a pequena figura de Poliana saindo da casa. Agora a Poliana vai ser cupido, gente. Essa criaturinha só apronta. E só apronta coisa boa, né? Que bom. Ela ir para a escola e a escola ser uma caixinha de surpresa para ela e ela ser mais do que uma caixinha de surpresa para a escola, para nós não é surpresa nenhuma. Ela é dinâmica, é transparente, é uma menina de bom coração, ela é esperta, ela consegue, aos poucos, né, fazer com que as pessoas entrem na jogada dela, que é o jogo de ver as coisas pelo lado positivo. E assim, se vocês observarem como a gente faz, né, o texto referente à educação, se vocês repararem, na sala de aula sempre tem aquele aluno que está sempre olhando o lado positivo das coisas, né? Se está chovendo, ele fala, professor, eu peguei uma chuva hoje, mas estava tão gostosa. Tem aquele aluno que ele quer apaziguar os colegas, trazer os colegas para junto dele, né? Formar grupos, ele está sempre protegendo. Esses dias eu vi um vídeo de uma apresentação de umas crianças do infantil. E aí o aluninho lá em cima do palco todo temeroso, né? Ele tem autismo, aí veio um coleguinha dele, catatauzinho assim, pequenininho, aí veio, segurou a mão dele durante toda a apresentação e ficou ali do ladinho dele, aí ele conseguiu se desenvolver e fazer a apresentação. Então nós temos crianças assim, só que muitas das vezes o professor não observa isso, e aí não sabe fazer aquele grupamento que é produtivo. Nós precisamos ter dentro de grupos crianças mais dinâmicas, mais alegres, não indisciplinadas. Cuidado com a alegria quando ser confundida com indisciplina. Mas aquela criança que levanta a moral do colega por uma letra, um número que ele escreva, uma atividade que ele consiga fazer. Ou a força de vontade do colega que está fazendo e ainda não atinge o esperado. Mas ele fica ali dando aquela força. Então é importante que dentro dos grupamentos a gente não pode mais voltar aquelas fileiras horríveis, isso não. As fileiras, elas não são produtivas, a não ser em dia de prova ou uma circunstância. Mas no dia a dia as aulas devem ser feitas em grupos, esses grupos ter aqueles alunos que motivam os demais, que encontram soluções, né? Ver sempre pelo lado positivo para encontrar soluções para a equipe, unindo a equipe, trazendo respeito, trazendo harmonia para o meio daquele grupo. E isso é muito importante, porque aí se torna produtivo. Aqueles alunos mais apáticos, mais quietinhos, com mais dificuldade, eles acabam entrando no embalo das polianas da vida, né? E na nossa vida pessoal, aí a gente volta a reforçar o quanto é importante fazer o jogo que a Poliana tanto ensina. Ver as coisas com o lado bom, ver pelo lado positivo. É só dessa forma que a gente tem bom ânimo, que a gente tem incentivo próprio para seguir em frente a nossa jornada. Se a gente esperar que as circunstâncias em volta sejam favoráveis, nem sempre é. E aí? A gente para de viver? A gente se isola, fica amargo, aquela pessoa fria, né? Indiferente a tudo e a todos? Não, pelo contrário. Tudo aquilo que acontece em nossa volta acontece por um motivo, uma razão de ser. E a gente vai ter que saber fazer o jogo de enxergar as coisas pelo lado positivo. Eu estava lembrando que esses dias, eu estava vendo umas fotos, né, de 2021, e eu estava indo muito para médico, mas muito, muito, muito. Toda semana, 2, 3 médicos especialistas e a saúde só piorando. E a clínica que eu frequentava era dentro do shopping aqui em Itaquá. Na porta da clínica tinha uma barraquinha de cachorro-quente, carne maluca. E assim, eu ficava eufórica para ir para o shopping para poder comer o lanchinho. E eu sabia que a razão não era essa, a razão era o médico. Eu estava ali pesquisando, fazendo exames, passando em consultas, que é algo bem desagradável, né? A gente vai porque tem que ir.
Mas eu não lembrava dessa parte. Eu só lembrava assim, não vejo a hora de pegar o Uber aqui e já descer no shopping e comer meu lanchinho, né? E todas as vezes que eu ia, eu tirava uma foto com a menina que servia o lanche, eu comecei a ter amizade com a menina. Ela começou a contar sobre a vida dela e a gente acabou trocando número de celular. Nos tornamos naquele período ali, que são aquelas amizades provisórias, né? Naquele período a gente sempre se falava, depois com o passar do tempo a gente deixou de se falar, mas naquele período aquela menina foi muito importante para mim. Porque ao mesmo passo que ela desabafava as questões familiares dela, eu desabafava a minha questão de doença. Então era uma pela outra ali, trocando ideias sobre a sua situação de vida. E uma dando força para a outra, coisas assim, de Deus, que vem e que vai. Né? Não são aqueles amigos que vêm para ficar, mas que era provisório, mas era providente. Então, assim, que a gente enxergue o lado bom sempre. Que aí tudo que tem em volta conspira a nosso favor.